é o programa UERJ da Samba. Só alegria! Arrebenta! O programa UERJ da Samba recebe hoje o historiador e antropólogo Vinícius Natal. Doutor em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, ele une a teoria à prática. É um jovem pesquisador que não se contenta apenas em estudar o carnaval e sua cenografia, mas também trabalha há quase uma década no universo criativo da festa. De fato, desde 2012, Vinícius tem integrado várias comissões de carnaval, além de colaborar com os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad, em 2 belíssimos desfiles da Acadêmicos do Cubango, lá de Niterói, que era do grupo de acesso, e em 2020, na Acadêmicos do Grande Rio, vice-campeã do grupo especial com o enredo Tatá Londirá, o Canto do Caboclo, no Quilombo de Caxias. Além disso, o ex-coordenador do Departamento Cultural da nossa Vila Isabel, vizinha aqui da UERJ, está escrevendo com a cineasta Natália Sarro o volume 6 do Acervo do Samba UERJ, que é o livro DVD A Kizomba da Vila Isabel, Festa da Negritude do Samba na Terra de Noel, que será lançado aqui na UERJ em 2022. Dileto Vinícius Natal, seja bem-vindo aos estúdios da nossa Rádio UERJ. Agradeço muito ao convite, Luiz, por esse bate-papo, né, que a gente vai ter, e pela parceria, né, que a gente vem tecendo ao longo desses anos, tem sido bastante produtiva. E vamos lá, agradeço o convite para falar para a Rádio UERJ. Poxa, quem agradece somos nós, Vinícius. Você também é um guerreiro em defesa da cultura popular e do nosso samba. Vinícius, em seu livro Cenografia Carioca, que eu recebi autografado com muito prazer, no qual o amigo fala da atuação de um famoso cenógrafo no teatro e nas grandes sociedades do carnaval carioca, lá no século passado, quando a escola de samba ainda não era o grande impacto atual, você relembra as visitas que fazia com sua avó ao barracão da Vila Isabel, ainda modesto, lá na Rua Equador, antes do desfile na Sapucaí. Como é que essa e outras experiências do Natal, garoto e adolescente, motivaram você a mergulhar nos meandros da folia? Olha, acho que, de fato, sempre tive esse interesse, né, por escola de samba, muito por conta da minha família, né, minha família extensa, né, minha família nuclear, né, só a minha avó é de samba, compositora da Vila Isabel, né, hoje está com 78 anos, ainda nativa, né, fazendo samba enredo, samba de mediano. E Vinícius, mulher compositora, hein? Exatamente, mulher compositora, né, entrou na ala, ela sempre escreveu, né, mas na década de 80 ela entra na ala de compositores como secretária ainda, e aí depois ela engrena como compositora, né, e é uma das compositoras mais antigas da ala, né, que eu tive a felicidade de ser neto, né, porque é com ela que eu aprendi o que é samba, o que é cotidiano da escola de samba, o que era a Vila Isabel, e passei a frequentar barracão, frequentar os ateliês, frequentar a quadra de ensaios, né, a casa dos outros compositores, enfim. E a partir dessa vivência, né, eu fui me formando. Eu sempre costumo falar que o meu eu sambista se formou muito antes do eu pesquisador, porque quando eu vou fazer pesquisa, toda a minha carga de sambista, minha vivência de sambista desde pequena, ela vai começar a dialogar com os textos acadêmicos e com essas outras coisas, né? Então, tanto experiência de barracão quanto de quadra, e eu também falo muito, né, dessa ideia das barraquinhas das escolas de samba, que essa sociabilidade das barraquinhas, né, que para quem não conhece, toda a quadra de ensaios, do lado de fora você tem, né, as tendinhas que vendem cerveja, churrasquinho, as comidas típicas de samba, né, umbu, mocotó, sopa de ervilha, caldo verde, e aí é lá que você conhece as pessoas, você troca, você conhece namorado ou conhece namorada, você briga, né? Então toda essa sociabilidade em torno das barraquinhas é muito importante também, né? Então foi isso que me formou. Isso é uma grande formação. Agora, vamos casar essa história, essa iniciação, né, nesse meio fantástico, nesse mundo do samba que realmente é sedutor,
com o gosto pela pesquisa da história. Você acaba de me dizer que o eu sambista é anterior ao eu pesquisador. Esse pesquisador que trata da história do carnaval, inclusive é o pano de fundo da sua tese de doutorado, seria uma espécie de confluência, então, dessas andanças precoces pelas quadras e pelos barracões, com a experiência vivenciada em escolas como a Vila Isabel, a Cubango? Eu acho que com certeza, né? Eu acho que quando eu chego na faculdade de História, fiz História na UF, e eu comecei a perceber que eu poderia juntar toda a vivência que eu tinha de escola de samba com a pesquisa acadêmica, né? E é muito curioso, porque o que eu considerava, né, e não só eu, como alguns professores já me disseram, né, de diversas formas, que essa vivência poderia atrapalhar o conhecimento objetivo, né, da academia, que não existe, né, que a rigor essa objetividade é uma ilusão do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico, ele é sempre relativo e sempre subjetivo. Eu comecei a pegar isso e aproveitar isso como algo produtivo para a produção do conhecimento dentro da academia, né? Então, você juntar essas duas epistemes que, numa primeira mirada, não tem nada a ver, né? São muito distantes, mas tem muitas aproximações que a gente pode fazer, né? Reservando cada um dos seus lugares específicos, né? Para que é cada coisa, enfim. Né? Certamente, essa caminhada dentro do samba e a caminhada dentro da academia, elas foram dialogando o tempo todo, né? Então, né, quando eu vou para Cubango, para o Santa Marta, para Sossego, na própria Vila Isabel, agora na Grande Rio, né, e quando eu faço graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, essas experiências elas estão dialogando, né, e não de uma forma hierarquizada, não sendo um conhecimento melhor que o outro, maior que o outro, mais importante que o outro, mas de uma maneira dialógica mesmo, de uma maneira botar essas diferentes matrizes para conversar, né, para dialogar. Perfeito. É claro que a trajetória de cada um concorre para isso ou não, né? Nem todo mundo poderia ter tido esse produto vetorial que você, né, demonstra por conta, digamos, dessa carreira ampla, geral e irrestrita. Agora, você ajudou Leonardo Bora e Gabriel Hadad a retomar o perfil sociocultural da Grande Rio, né? Vocês já trabalhavam juntos na Cubango e quando a dupla foi contratada pela Grande Rio, você os acompanhou e o trio criou esse belíssimo enredo dedicado a Joãozinho da Gomeia, né? Pai de santo, famoso, negro, homossexual, que marcou a história de Duque de Caxias, do município Duque de Caxias. Como é que foi montar esse enredo tão rico, tão belo e tão corajoso nesta época de profunda homofobia, intolerância racial, intolerância religiosa, e neste país que insiste em negar sua identidade mestiça, híbrida, o problema da Casa Grande Senzala? Fala comigo. Olha, na realidade, o enredo do Joãozinho da Gomeia, né? Quando o Gabriel e o Léo saem da Cubango, eles me convidaram para vir para Grande Rio e para a gente fazer o carnaval juntos, né? Eu era diretor da Vila Isabel, diretor cultural da Vila Isabel, que é a escola que eu cresci, né, que é a escola que eu nasci. Eu tive que sair da Vila Isabel para me dedicar exclusivamente à Grande Rio. Né? Foi uma opção que eu fiz e muito ligada a entender que a escola de samba é um veículo muito potente de transmissão de mensagens, né? Um ambiente de reflexão, né? Um momento em que o Brasil para refletir. Tem uma coisa que o Roberto da Mata, ele acertou, acho que foi isso, né? Foi entender o carnaval como esse ponto de reflexão brasileiro, né? Um momento ritual em que o Brasil para se olhar. E aí eu entendendo isso, eu falei assim, acho que é uma boa oportunidade para, né, começar a trabalhar dentro do carnaval, juntando a área acadêmica que eu sou apaixonado também. E aí, quando a gente chega na Grande Rio, na realidade tem uma demanda da escola em fazer um enredo sobre o Joãozinho da Gomeia, né? Então, o enredo ele não é uma proposta nossa, é uma proposta de várias vozes da escola que começam a vir e começam a falar, olha, vocês têm que fazer o enredo do Joãozinho, tem que fazer. E aí a gente começou a pesquisar, né? Percebeu uma história muito, muito interessante, muito potente e muito cabulosa também. O Joãozinho da Gomeia é uma das pessoas mais complexas, assim, um dos personagens mais complexos assim, que a gente tem da história do Rio, da história brasileira, porque
ele comporta dentro da sua própria identidade múltiplas identidades, né? Ele é pai de santo, é gay, ele é nordestino, é candomblessista. Então, quer dizer, todas essas identidades movimentam diversas estruturas dentro da sociedade. Então, olhar para isso foi muito desafiador, muito trabalhoso, mas muito gratificante, né? Porque eu acho que a gente, quer dizer, que não é um movimento só nosso, é um movimento que já vinha acontecendo com a Cécia Caxi, né, que é a herdeira da Gomeia, a mãe Sandra da Gomeia, com diversos movimentos negros de Duque de Caxias, movimentos de axé da Baixada, de todo o estado do Rio, que já estavam, já anos antes, recobrando essa imagem do Joãozinho da Gomeia e buscando essa afirmação dele, né? Então, a partir do enredo, acredito que tenha consolidado um pouco esse movimento. A gente reuniu muitos desses atores e, enfim, acho que isso gerou produtos interessantes, como o próprio tombamento do terreiro da Gomeia, que aconteceu recentemente. Fantástico. Grande vitória. Que eu acho que esse é um pouco do papel da escola de samba, né? De como a escola de samba ela reverbera na cidade. Mas acho que, muito além disso, foi a maior vitória que eu acho que a gente conseguiu foi fazer com que a escola se reconhecesse no enredo. Eu acho que era uma demanda que a escola tinha de se reconectar com a sua própria história. Nós, né, como atores externos, mas entendendo a importância dessas histórias locais para os locais em que a gente está trabalhando, né? É um mote que a gente sempre tem, desde da Sossego, da Cubango e agora na Grande Rio, a gente sempre tenta dialogar com o local em que a gente está trabalhando, né? Esses territórios fantásticos que geram as escolas. Pois é, e aí a gente começou a pensar isso e acho que a maior vitória, nós fomos vice-campeões, empatamos com a Viradouro em pontuação, mas no desempate a gente perdeu, mas a maior vitória foi acho que a comunidade, né, da Grande Rio se reconectar com a própria história e enfim, acho que não tem melhor retribuição para um pesquisador ou para um sambista do que isso, né, do que a escola está feliz. Posso lhe dizer que a Grande Rio foi uma grande e boníssima surpresa em 2020. Agora, você tratou bastante da questão racial. Por falar nela, vamos fechar o papo falando também um pouco da obra que você e Natália Sarro estão escrevendo sobre a Kizomba da Vila Isabel, porque esse desfile de 1988 foi uma verdadeira festa da raça na avenida, realmente um congraçamento. Não apenas, né, essa união dos povos negros do Brasil e da África, como também um grande desafio, porque optou por uma singela estética, né, uma estética bem simples, bem criativa, afrontando de maneira não hostil o padrão luxuoso e espetacular das super escolas de samba S.A., como falava Luísio e Beto Sem Braço. Como é que essa bela história, esse belíssimo desfile e essa belíssima comunidade serão abordados no livro que o nosso Acervo do Samba lançará em 2022? Olha, está sendo muito, muito prazeroso a gente escrever esse livro, né? Porque, na verdade, dentro dessa ideia que a gente tem de considerar as narrativas, né, locais, quando eu estava como diretor cultural lá da Vila Isabel, né, e agora a diretora é a Natália, a gente começou a se perguntar, né, que cultura é essa? De que cultura que a gente está falando? Como é que a gente vai trabalhar essa ideia de departamento cultural dentro da escola? A gente começou a entrevistar, fazer uma série de depoimentos orais com o pessoal mais antigo, e sempre quando a gente perguntava qual o momento mais impactante, mais emocionante da escola, todo mundo respondia que era o Kizomba. Sem dúvida. Tinha sido um momento mágico, o melhor momento da escola, o mais emocionante, etc. E a partir daí a gente começou a perceber, né, que o Kizomba tinha virado um mito, quase um mito urbano, dentro não só da vila, mas dentro do carnaval carioca. Os amantes da folia em geral. Os amantes da folia em geral. Exatamente, né? O Kizomba ele se torna um momento muito impactante para o carnaval, que eu acho que ele vai traduzir uma série de lutas sociais dos movimentos negros, né, sociais, que estão acontecendo desde o final da década de 70. É o momento em que está se fazendo a Constituição de 88, né, que é conhecida como a Constituição Cidadã, que vai ter pontos muito importantes para a questão da luta racial, por exemplo, a questão do patrimônio material, a questão da demarcação das terras quilombolas, das terras indígenas, vai começar a ser debatida mais força, né, a partir da Constituição de 88.
e outros pontos também. O desafio, né, que a gente está tendo foi o mesmo desafio que a gente teve para construir o filme, né, o documentário Kizomba, que foi uma homenagem aos 30 anos do desfile, lançado em 2018 lá no Museu de Arte do Rio, que foi um pouco essa confluência de vozes, né, contando como é que foi o desfile, né, contando, né, rememorando como é que tinha sido esse desfile impactante. E a nossa ideia para o livro é também trazer um pouco essas vozes, né, de volta, pegar esses depoimentos, trazer para um formato de livro e fazendo uma reflexão, acho que mais aprofundada sobre como que a Kizomba, como o desfile da Kizomba, ele nos ensina um padrão de desfile, um padrão de comportamento, um padrão de ser escola de samba, né, no momento em que, né, as escolas de samba, elas prezavam e ainda prezam, né, o luxo, o gigantismo. Sim. E o Kizomba foi por um caminho contrário e muito efetivo, muito eficaz, muito eficiente, e enfim. E aí a gente se pergunta no final o que é ser escola de samba, né? E acho que o Kizomba, ele abre esse leque de possibilidades de interpretação que a gente tem trabalhado aí, e acho que o resultado vai ficar muito bacana. É verdade, é uma verdadeira proposta estético-cultural que a Vila pôs na Avenida em 1988. E esse texto que vocês estão escrevendo vai se somar ao filme, o documentário, né? 30 anos de um grito negro na Sapucaí, da Kizomba, estará encartado no livro. É bom avisar aos ouvintes da Rádio UERJ que em 2022 vai ser um produto duplo, feito por essa dupla de Natália Sarro e Vinícius Natal. Amigo, para despedir, curto e grosso, 2022 pintando já no fim do túnel, pandemia aparentemente sendo controlada, grande expectativa. Você que está aí numa escola vice-campeã, escola de realmente ponta do Carnaval Carioca, está esperando um desfile? Acha que as condições sanitárias, políticas e econômicas possibilitarão esse desfile? Diz para nós. Eu acredito que sim, Luiz. Acredito que a gente está com a pandemia sendo controlada, né? Acho que os números estão cada vez mais otimistas. Acho que a gente tem que entender que, obviamente, o desfile ele só vai acontecer se tiver condição sanitária. Ninguém é louco de sair com os números de casos altíssimos. É óbvio que ninguém quer isso. A gente perdeu, né, mais de 600 mil pessoas no Brasil. É uma tragédia sem precedente. E eu acho que ninguém é inconsequente a esse ponto. Mas acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, né, da importância da cadeia produtiva do Carnaval mesmo, de quantas pessoas dependem do Carnaval e de quanto que o Carnaval é importante para a cidade, não só economicamente, porque isso a gente não tem como negar, mas eu acho que simbolicamente você ter um Carnaval nesse momento é uma chave de virada muito importante que a cidade precisa. Sim, né? sim. E eu acho que é muito importante. E acho que o prefeito já tem dado indícios que o Carnaval vai acontecer em fevereiro. E eu realmente torço para isso, né, para que a gente consiga controlar a epidemia de vez e a gente consiga, a partir do Carnaval, né, seguir nossa vida. O Carnaval é sempre o começo do ano, né? Sim, sim. Então, acho que é um marco, né? O Carnaval é um marco, é antes e depois do Carnaval. No imaginário carioca, isso aí é flagrante, absolutamente flagrante. E eu te digo, culturalmente também, Vinícius, culturalmente é fundamental, porque é uma questão de identidade, entende? É uma questão de identidade. Querem negar nossas raízes, mas não há como. O Rio, né, desde a corte, desde o intrudo, desde Dom João e Dom Pedro, o Rio vive o Carnaval intensamente, com seus escravos, os negros forros, todo mundo construiu essa história belíssima. Não há como tentar jogar isso debaixo do tapete. Mas vamos lá. A UERJ também deve voltar em fevereiro, as atividades presenciais. Vamos ver, né? Se a academia e o samba voltarão juntos. Imagina isso, que beleza. Exatamente, né? Vai tudo confluir para dar certo, a gente voltar aí para não uma vida normal, né? Para uma nova vida, né? Uma nova etapa. Sim, vamos tentar voltar para uma transformação, porque o que temos atualmente não satisfaz, não atende às expectativas do povo e dos amantes, né, de uma terra soberana e criativa como deve ser o Brasil. Muito obrigado, Vinícius. Estamos juntinhos
e agradeço essa participação. Eu sei que você está aí super atarefado, mas a Rádio UERJ lhe agradece de coração e sigamos juntos que 2022 tem muita folia e muita publicação para a gente botar na rua. Valeu? Valeu, meu querido. Eu que agradeço aí a você, a Rádio UERJ, e conte comigo. Vamos nos falando aí, temos um longo trabalho pela frente. UERJ da Samba. Produção, Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE.